Oi, 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 pessoal. Aqui é o Gleidson e vamos para mais uma aula de biologia aqui no nosso cursinho pré-colune, né? E hoje a gente vai introduzir, então, a gente tá falando agora sobre, né, classificando os organismos vivos, né? E agora a gente vai falar, já falamos sobre as plantas e agora vamos falar, então, sobre os animais, começando pelos organismos invertebrados, tá bom? Só lembrando uma coisa, que toda a vida que a gente conhece começou, então, no ambiente aquático, né? Então, é de se esperar que as formas mais primitivas de vida a gente encontre lá também, que vai ser o exemplo do que a gente vai estudar essa aula. O primeiro grupo que a gente vai ver então vai ser os poríferas, e aqui representado pelo meu personagem favorito de coração, como de toda paixão, o Bob Esponja. E depois nós vamos falar um pouco sobre os quinidários, né, representados aqui, então, pelas águas vivas, né? O Bob Esponja é um grande caçador de águas vivas, né? O hobby dele. E eu coloquei esse termo assim, não porque eu acho que vocês são crianças, mas porque eu sou uma eterna criança e eu sou apaixonada por Bob Esponja, é o meu desenho favorito na face da Terra. Enfim, assim, eu poderia ficar falando aqui de Bob Esponja por horas e também colocar um tema só de Bob Esponja, mas vamos para a aula. Então, falando então sobre os poríferas, né, que é esse primeiro grupo. Porífera, pore, vem de poros mesmo, né? Pora, pequenos buraquinhos. E fera vem de foros, né? Que significa portador. Ou seja, porífera significa portador de poros, ok? E então, como eu já disse, são representados então aí é o grupo, né, que representa as esponjas do mar, né? Então, como que é uma esponja, né, gente? Esse daqui é o primeiro organismo, o primeiro animal, então, que a gente vai estudar aí na nossa escala evolutiva. A gente vai olhar isso por uma escala evolutiva, tá bom? E esses são os primeiros animais, então, que a gente vai ver aí, porque eles são os animais mais primitivos que a gente conhece, tá? Então, uma esponja, ela não tem tecido verdadeiro, ela não tem órgãos, né? Todas as funções dela são bem simples, né? Então, assim, são organismos bem simples, bem primitivos mesmo, tá? E aí a esponja, então, ela vai possuir várias formas, mas, no geral, uma esponja ela é amorfa. O que significa? Significa que ela não tem exatamente um padrão de corpo definido. Então, a esponja ela vai crescer onde tiver espaço, vai depender do substrato, isso ela pode atingir diversos tamanhos, tá bom? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos só para vocês verem mais ou menos como que é isso. Aqui nós temos uma esponja, então, do mar, tá? Essa daqui já é uma outra espécie de esponja, ó, essa daqui já é bem grandona, né? Eu acho, não sei qual que é o ângulo aí. E aqui então nós vamos ver um pouco sobre a morfologia, né? A anatomia, na verdade, dessa esponja. Então, gente, a esponja, como já disse, né? Os poríferos são possuidores de poro. Então, essas estruturas são pequenos buraquinhos que estão aqui na parede do corpo desse animal, tá? Só que são muito pequenininhos, tá? Então aqui nesse esquema a gente tem uma representação desses poros, mas aqui é praticamente impossível a gente ver assim, porque são bem pequenininhos mesmo. Outra estrutura que... Outro componente, né, do corpo de uma esponja é o átrio, que é a cavidade interna dessa esponja. Se a gente pegar essa esponja aqui, por exemplo, e partir ela aqui com uma faca, a gente vai encontrar um vazio lá dentro, né, um buraco, que é chamado de átrio. E por fim, a gente tem um ósculo, então, que vai ser esse buraco, esse orifício maior que a esponja vai ter aqui, tá bom? E se a gente ampliar a parede interna dessa esponja, essa cavidade interna dela, a gente vai ver que nessa parede ali que envolve o átrio, é cheia dessas células chamadas de coanócitos, que são essas células que possuem esse flagelo e esse colarinho aqui, tá? Então, como que é essa célula? Qual que é a função dela? E por que que essa célula é o componente mais importante aí desse grupo dos poríferos? Então, aqui de novo, deixa eu só apagar esse spoiler que eu tô dando aqui. Ai, desculpa, gente, porque eu já tinha gravado outra vez. Então, aqui nós temos uma esponja cortada e ampliada, né? E aqui nós temos um coanócito, então, que são essas células importantes que eu tinha falado. Então a gente pegou esse coanócito aqui da parede interna lá da esponja e a gente ampliou aqui para a gente ver ele melhor, tá?
Então, esse coanócito ele tem duas regiões muito importantes. A primeira dela, né, que na verdade é uma estrutura, é o flagelo. O flagelo então vai parecer uma cauda e ele fica batendo assim o tempo inteiro, tá? Então é só para essa imagem aqui então, que a gente tem o coanócito aqui na parede interna da esponja, né? E o flagelo do coanócito está voltado pro átrio da esponja, tá? Para a cavidade interna. E ele fica constantemente ali batendo. E não é só uma célula não, tá, gente? São milhares de coanócitos cobrindo toda a parede ali. Lembra que isso aqui tá ampliando em milhares de vezes, tá bom? Então esse coanócito tá ali batendo o flagelo dele. Isso tudo, gente, é claro, no ambiente aquático. Então essa movimentação da cauda ali do flagelo acaba criando um fluxo de água que entra para dentro da esponja, tá? Esse fluxo, então, ele vai seguir essa rota aqui. Olha só, o flagelo vai estar aqui batendo para dentro, né, da cavidade interna e vai puxar a água do ambiente. Essa água, eu sou péssimo com esses desenhos, gente. Enfim, essa água vai então passar pelos poros e vai entrar na cavidade interna, que é o átrio, né, da esponja. E depois, né, vai sair então pelo ósculo da esponja, tá bom? E aqui o nosso coanócito vai ter uma outra região muito importante, que é o colarinho. O colarinho é essa estrutura aqui, ó, que fica em volta do flagelo e ele é responsável por capturar as partículas de alimento que vão estar suspensas na água. Então, conforme, olha só que interessante, por mais que seja um organismo simples, ele tem um mecanismo de alimentação bem interessante, né? No caso das esponjas, elas são animais filtradores, né? Bob Esponja já fala isso em vários episódios, já mostrou isso de várias formas. Enfim, é... Então ele vai ter esse colarinho aqui em volta do flagelo, que é responsável por capturar os fragmentos de algas, de animais, pedaços de alimentos, tudo que vai servir de alimento para a esponja, né? Quando passar aqui então pelo coanócito, vai ser capturado aqui pelo colarinho, tá? E é dessa forma então que a esponja se alimenta. Então, só revisando. Nós temos o coanócito, que é uma célula extremamente importante, que vai ter duas estruturas bem interessantes. O flagelo, que fica batendo ali e criando uma rota, né, um fluxo de água para dentro da esponja e depois para fora. E o colarinho, que, à medida que esse fluxo de água é criado, ele captura as partículas de alimento suspensas ali na água, né? Que está ali passando pelo poro, entrando pelo poro, passando pelo poro, entrando no átrio e saindo no ósculo da esponja, tá? Então eu vou passar um GIF aqui que mostra exatamente como que isso acontece. A Laís joga essa tinta verde e a esponja ela absorve ela e já manda ela para fora, né? Como que isso acontece então? É através desse fluxo de água que é criado ali pelos coanócitos que estão aqui dentro dessa cavidade interna, tá bom? As esponjas, então, elas vão ter duas formas de reprodução, assexuada e sexuada. A assexuada pode ocorrer por brotamento ou fragmentação. Quando é brotamento, então vai acontecer vai começar a crescer uma pequena esponja ali no corpo de uma outra esponja maior, né? Depois de um tempo, esse broto ele vai cair e vai desenvolver uma nova esponja. E no caso da fragmentação, é quando um outro animal vai se alimentar da esponja, por exemplo, um peixe, e ele vai lhe mordiscar a esponja, e conforme ele estiver nadando, aquele pedacinho da esponja que ele comeu ali pode cair ali da boca dele, cair no substrato, e a partir daquele pedacinho ali, a esponja consegue se desenvolver, tá? Mas pode ocorrer também a forma de reprodução sexuada. Nesse caso, as esponjas, elas são animais hermafroditas, tá? Não sei ao certo, não me lembro agora se tem exceções, deve ter, mas não me lembro. Mas no geral são organismos hermafroditas. E o que vai acontecer é que uma esponja ela vai liberar o gameta dela. E esse gameta então vai sair ali suspenso na água, no caso do gameta masculino, tá bom? O gameta feminino ele fica guardado dentro da esponja. E aí esse gameta masculino ele vai sair ali nadando ali na água,
até que, através do fluxo de água criado por uma outra esponja, ele vai ser puxado pro átrio, né, daquela esponja. Na hora que ele é puxado ali, então ele vai ser capturado ali pelos coanócitos também e vai ser encaminhado até o gameta feminino, tá? Aí vai ocorrer a fecundação e vai dar origem a uma larva chamada larva anfiblástica, tá? Essa larva anfiblástica vai sair então pelo ósculo da esponja, né? E ela vai ser livre natante, vai nadar um pouquinho e vai até encontrar um substrato ali, ela vai se fixar e vai dar origem a uma nova esponja, tá? Então, basicamente, esse é o ciclo de vida das esponjas, tá bom? Como eu disse, é uma coisa bem simples, porque são organismos realmente bem primitivos, tá? E agora a gente começa a ter um grupo dos quinidários, que também são organismos aí que estão mais na base aí do da nossa árvore, né, da vida. São organismos que estão também são um pouco mais primitivos, né? Eles estão vindo ali logo em seguida dos poríferos. E os quinidários, perdão, os quinidários já vai ter uma novidade interessante que é a movimentação. Tá? O movimento é algo muito uma coisa muito importante no mundo animal, né? E aí a gente já viu que, que os poríferos eles não têm movimento próprio, né? Só das células que criam esse fluxo d'água. Enquanto que nos canidários eles já possuem, então, essa capacidade de se movimentar, de se locomover dentro da água e tudo mais. Quinidária, do grego, quinite significa ortiga, que é aquela planta que quando entra em contato com a pele dá uma sensação de queimação, tá? E por que então que esses organismos recebem esse nome? A gente já vai falar, tá? Rapidinho. Só para te falar primeiro então, quem são os representantes desse grupo? São as águas-vivas, os corais, as anêmonas, as caravelas, né? E as hidras do mar. Então, aí, só de pensar em águas-vivas e já pensar em algo urticante, você já deve ter matado a charada, né? Então, os quinidários recebem esse nome porque eles possuem uma célula chamada quinidócito, tá? Normalmente, essa célula fica dessa forma assim, ó. E aqui no quinidócito, a gente tem o quinidocílio. O quinidocílio, ele é como se fosse um espinhozinho que fica ali, que quando algo entra em contato com esse espinho, ele aciona um arpão. Esse arpão ele fica constantemente guardado aqui dentro da célula, tá bom? E aí quando o quinidocílio ele então é estimulado, esse arpão ele é liberado, né? E dentro desse arpão então tem uma toxina. E é essa toxina então que está dentro desse arpão aqui, né? Que causa essa sensação de queimação, né? De queimadura. Então quando as pessoas falam que eu fui queimada por uma água-viva, eu não sei se é o caso de algum de vocês, se já aconteceu com vocês. Mas o que acontece então é que essa queimadura, na verdade, é causada por essa toxina que está ali dentro do quinidócito, tá bom? Então aqui tem um GIF também mostrando como que isso acontece. Olha só, é uma coisa bem rápida, mas dá para entender. Então aqui a gente tem um tentáculo, né? E esse tentáculo então está sendo ele estimulado por esse outro negócio aqui que também parece ser um tentáculo, mas eu não sei exatamente o que é. Mas enfim. O que importa são dois tentáculos, né? E esses tentáculos eles estão sendo estimulados. E olha só o que acontece então quando ele é estimulado. Ele libera esse arpão, né? Que entra nesse corpo estranho ali que está tocando o tentáculo, tá? E é dentro desse arpão então que vai ter essas toxinas. Os quinidários eles podem possuir duas formas então, tá? Pode possuir a forma polipóide ou então pólipo, que é a forma céssio. Céssio significa aquilo que é fixo ao substrato ou fixo ao chão. Mas aqui no caso é fixo, entre aspas, porque esses organismos eles ainda conseguem, dependendo do estímulo, do ambiente, nadar para outros locais, tá? Então eles não são completamente fixos àquele ambiente, não. Igual uma anêmona, se ela estiver num ambiente e ela começar a ser predada ali, ou algum animal tentar atacar ela, ela consegue se deslocar daquele ambiente e ir nadando até um novo espaço, tá? E a gente vai ter também a medusa, que é a forma livre natante, né? Que seria a forma aí das águas-vivas, tá? Então, olha só como que são esses organismos. Eles possuem boca e uma cavidade gastrovascular, tá? Então já é uma novidade tudo isso aqui, porque uma esponja não tinha boca, né? Ele também vai ter tentáculos, que vai auxiliar ele na captura das presas.
Vai ter aí dois tecidos agora importantes, que é a gastroderme e a epiderme, tá? Epiderme aí vai dar origem à pele mesmo do animal, né? E a gastroderme, então, vai dar origem aí à cavidade gastrovascular, tá? E outras estruturas mais simples. E nós temos a mesogleia, que é como se fosse uma geleia aí de células aí que tá preenchendo esse espaço, né? Por isso que a água viva ela parece ser uma coisa meio molenga, assim, né? É justamente meio gelatinosa, é justamente por conta dessa mesogleia, tá? E aqui também nós temos uma outra coisa muito importante que a gente tem que destacar, que é a cavidade gastrovascular, né? Como a gente disse, ela tá aparecendo aqui pela primeira vez. E essa cavidade gastrovascular, no caso dos quinidários, compõe aí um sistema digestório incompleto. Ou seja, são animais que não possuem um sistema digestório completo igual a gente. O sistema deles digestório só possui boca e a cavidade gastrovascular. Ou seja, quando um pólipo, por exemplo, um coral, ele engole um peixe ou um pequeno invertebrado como um camarão, por exemplo, aquele camarão ele vai ser digerido ali dentro da cavidade gastrovascular e o que não for aproveitado vai sair pela boca novamente, porque esses animais não têm ânus, ok? É... E aí, então, esses organismos, como eu já disse, né, os cnidários eles podem ser pólipos ou medusas, né, que são duas formas. Nem todos vão ter essas duas formas, tá? Igual, por exemplo, os corais e as anêmonas e as caravelas, por exemplo, são pólipos e vão ser a vida inteira pólipos, tá? Enquanto que os quinidários que possuem a forma de medusa, eles conseguem fazer uma alternância de geração. Ou seja, em uma geração, ele vai ser uma medusa. Na próxima geração, vai ser um pólipo. É bem estranho, mas olha só como que acontece. É que a gente tem uma medusa adulta. Essa medusa, então, vai se reproduzir aí de forma sexuada, gerando gametas, né? Que vai acontecer uma fecundação. Vai gerar uma larva ciliada. Essa larva, então, ela vai nadar até o fundo do mar, encontrar um substrato e se transformar, né, se desenvolver num pólipo. Esse pólipo, depois de muito tempo, vai começar a sofrer um bocado de divisão. Olha só, essas divisões, cada uma dessas divisões vai ser responsável por gerar uma nova medusinha. E aí, depois de sofrer esse tanto de fragmentações que a gente chama de estrobilização, né? Esses estróbilos, né, essas partezinhas vão sendo liberadas em forma de medusas jovens. Essas medusas de novo vão crescer, né? E aí o ciclo acaba reiniciando, tá bom? Então é bem interessante. É um animal que, dependendo da geração que você encontra ele, ele vai estar numa fase de pólipo e numa outra geração ele vai ser uma medusa livre natante, tá? Então, quais que são os representantes, então, né? Como eu disse, as águas-vivas ou então medusas, né? Que seriam aí a mesma coisa praticamente, tá? Que são esses organismos livres natantes, né? Então, eles têm a capacidade de se deslocar na coluna d'água. São animais carnívoros, né? E eles conseguem capturar suas presas aí através do tentáculo, tá bom? Nós temos as caravelas portuguesas, que são esses organismos lindos. Olha só pra isso, é um bicho maravilhoso, né, gente? As caravelas portuguesas, por mais que elas pareçam muito com uma medusa, não são medusas. Isso aqui não é um organismo. Isso aqui é uma colônia de organismos, tá bom? Então, nesses tentáculos aqui, ou o que se parece ser um tentáculo, na verdade são vários pólipos que estão juntos ali, trabalhando para que essa grande comunidade funcione, tá bom? E cada pólipo ali vai ter uma função. Um vai ser responsável pela reprodução da colônia, outro vai ser responsável por capturar o alimento, outro vai ser responsável por digerir aquele alimento, tá? Então, muita gente olha para esse animal e pensa nele como uma água viva, né? Mas na verdade não é. Isso daqui é uma estrutura desse organismo, dessa colônia, que mantém ela flutuando, tá? Então esse organismo ele fica bem na superfície da água mesmo. Isso aqui, então, cada tentáculozinho que você tá vendo aqui, na verdade, é uma colônia de centenas de pólipos ali trabalhando juntos para que essa grande comunidade, essa grande colônia funcione, né? É um animal muito lindo.
e também bem venenoso, assim como as águas-vivas também possuem, né, essa toxina. Nós temos os corais, que todo mundo também olha e acredita ser um organismo único, mas não são. Os corais também são comunidades de pólipos, tá? Então lembra daquele pólipo que a gente viu escama ali atrás. Então são vários pólipos ali juntos que formam então um coral, como esses aqui que a gente consegue observar, tá? E também são organismos que estão ali com os tentáculos o tempo inteiro capturando, né, o seu alimento. Então é por isso que quando a gente vê um coral, a gente vê uma movimentação muito grande ali dentro daquela colônia, né? Nós temos as anêmonas, que são as anêmonas do mar, né? Que são aí pólipos solitários, né? Eles não formam colônias iguais aos corais, né? E normalmente são bem maiores também do que os corais. Às vezes uma anêmona é maior do que uma colônia de coral inteira, né? Mas também é um pólipo que aí, nesse caso, ele vive de forma solitária, tá? E nós temos as hidras de água doce, tá? As hidras também, elas vão ser esses organismos aqui com tentáculos, né? São bem simples também, como a gente consegue observar aqui na imagem. É, não sei, não tem muito o que falar das hidras, assim, elas são bem próximas dos corais também, né? São organismos que podem ou não formar colônia, mas são assim bem simples, tem esses tentáculos grandões assim, a boca fica bem aqui no centro, tá? Então, gente, basicamente é isso, tá? Sobre os poríferos e os quinidários, que são esses dois grupos basais aí, né, dos animais invertebrados, tá? E aí vamos responder duas questões aqui pra gente finalizar a nossa aula, então. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Invertebrados sésseis. Tá. Aqui tá pedindo pra gente identificar, então, qual organismo que ele tá descrevendo aqui, ó. São invertebrados sésseis, sem órgãos e sem tecidos, com digestão exclusivamente intracelular. São classificados como? Bem, então vamos começar. Olha, invertebrados sésseis. Sim, tá. Então vamos por esse primeiro aqui, então. Invertebrados sésseis. Que são organismos, então, que estão fixos aos substratos, né? Eu acredito que todos esses aqui estão, né? As esponjas estão, como a gente viu, elas crescem no substrato. As anêmonas do mar também são sésseis. Os corais e as hidras também. E até os mexilhões também, né? Então até aqui eu acho que tá indo todo mundo. Mas olha só essa próxima parte. Sem órgãos e sem tecidos. Bem, a gente percebeu que os mexilhões, aqui no caso, né, já são invertebrados um pouco mais derivados, né, já passaram por outros processos evolutivos, então já são organismos que possuem, já são animais que têm órgãos e tecidos, então já descarta mexilhões, não é mexilhões, tá? E aqui tá falando então que ele não tem órgãos nem tecidos, e isso aqui é uma coisa extremamente importante, porque as esponjas do mar, elas não possuem tecido verdadeiro. Mas lembra que quando a gente estava falando sobre as duas formas de quinidários, a gente falou que eles já tinham a gastroderme e a epiderme? Então, a gastroderme e a epiderme já são considerados tecidos verdadeiros, tá bom? A epiderme vai formar aí os órgãos da pele do animal, então órgãos próximos à pele, né? E a gastroderme vai formar o intestino e os órgãos, né, digestórios aí do animal, tá? Só que aí no caso a gente viu então que as anêmonas, os corais e as hidras, elas não possuem muitos órgãos, não, elas só possuem aquela cavidade gastrovascular. Isso porque esses organismos eles são bem simples, então o alimento deles acaba passando por difusão entre as células, tá? Então não precisa de ter sistema circulatório, todas essas coisas não. São organismos mais simples, então o que entrou na cavidade gastrovascular vai ser digerida e o que for digerido ali, os nutrientes vai passar por difusão para o corpo do animal, tá? Então aqui nesse caso, as anêmonas do mar, os corais e as hidras, elas possuem sim tecidos, né? E aí alguns princípios de órgãos, tá bom? Então, a resposta correta para essa daqui seria esponja, né? Que são invertebrados sésseis, elas não possuem órgãos, tá? Não possuem tecidos, a esponja ela não possui epiderme, gastroderme, mesoderme, não possui nada disso.
E a digestão dela que vai ser exclusivamente intracelular, né? No caso, então, que é aquela digestão que o coanócito faz quando ele fagocita ali uma partícula de alimento que está suspensa na água, tá? Próxima para terminar. Em relação ao filo Cnidaria, foram feitas as seguintes proposições. Os cnidários são aquáticos, diblásticos e com simetria radial, sendo encontrado em duas formas: pólipos, que são fixos, e as medusas, que são livres. Deixa eu ver. Tá, vamos ler tudo, depois a gente volta. A digestão dos cnidários é extracelular e intracelular, e não há aparelho respiratório, circulatório ou excretor, e o sistema nervoso é difuso. Nos cnidários, a reprodução sexuada ocorre por brotamento ou estrobilização. Então vamos lá, gente. Primeiro, os cnidários são aquáticos, sim. Diblásticos. Diblásticos se refere a esses tecidos verdadeiros que eu falei, a gastroderme e a epiderme. Por eles possuírem dois tecidos, eles são chamados de diblásticos, tá? E a gente fala que esse organismo tem simetria radial. O que é simetria radial? É quando você precisa de traçar vários planos, seccionando mesmo ali, cortando aquele animal. E aí o segredo da simetria é quantos planos, ou então quais são as formas dos planos que você precisa de traçar para que todas as formas daquele organismo sejam iguais à forma do lado, né? Então, seria como se fosse você pegar um corte e fazer assim em mim, onde as duas partes minhas têm que ser idênticas, tá? Isso que é simetria. No caso dos cnidários, são organismos que possuem simetria radial, ou seja, para você fazer um corte nele em que todas as partes sejam iguais, você vai ter que dividir ele em vários planos, tá? Vários aí segmentos. E é isso que a gente chama de simetria radial, tá? Enquanto que um ser humano, por exemplo, é uma simetria chamada bilateral, porque você só precisa dividir em dois planos, tá? Então essa daqui tá corretíssima, né? E eles possuem, sim, simetria radial e são encontrados como pólipos e medusas, tá? Então já vamos colocar aqui um Vzinho para 1. 2. A digestão dos cnidários é extra e intracelular e não há aparelho respiratório. Como eu tinha dito, né, eles capturam a presa e aí eles vão se alimentar daquele organismo ali na sua cavidade gastrovascular e os nutrientes vão ser passados ali, então, por difusão por todo o corpo do animal, tá? Deixa eu ver. Tá, e não há aparelho respiratório, nem circulatório ou excretor. Não tem necessidade desses aparelhos, porque o que não for digerido ali, né, vai ser simplesmente cuspido de volta para o ambiente, tá? E o sistema nervoso é difuso. Isso daqui é muito importante. Por serem animais mais simples, eles não possuem cérebros, tá? Mas eles vão possuir uma rede nervosa, ou seja, várias células nervosas que vai permitir com que esse animal perceba o ambiente em volta dele. E essa rede nervosa vai estar distribuída por todo o corpo do animal, tá? Essa rede nervosa a gente chama de sistema nervoso difuso, simplesmente porque ele está espalhado por todo o corpo do animal. Nos cnidários, a reprodução sexuada ocorre por brotamento ou estrobilização. Essa daqui poderia estar certa, mas olha só o erro. Reprodução sexuada. A reprodução que ocorre por brotamento ou estrobilização é reprodução assexuada, tá? A assexuada não tem fecundação, não tem gametas, não tem nada disso. É o organismo que vai ali sofrer uma fissão, né? Ele vai ter um brotamento ali, a estrobilização, que eu tinha mostrado do pólipo, quando ele forma medusas, né? Mas tudo isso é reprodução assexuada, tá? Então, essa daqui tá certa e essa daqui está errada. Então, 1 e 2 estão corretas, tá bom? Gente, então é isso que eu queria falar para vocês hoje. E aí, mais pra frente, a gente volta, então, com mais uma outra aula aí sobre invertebrados, tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários e até a próxima.